Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Estamos indo aqui para a videoaula número 3. Nessa videoaula nós vamos estar preenchendo com boas informações aqui a nossa grande planilha que nós criamos no vídeo número 1 e, claro, aprimoramos essa planilha no vídeo número 2. Colocamos ali uma cor, fizemos ali o deslocamento dos subtítulos, do nosso título. Então ficou bem interessante. Agora, pessoal, vamos colocar as informações aqui dentro da nossa planilha. Isso utilizando como referência os nossos subtítulos, que estão aqui na linha número 3. Então, são eles os números, nomes, quantidades, o valor unitário e valor final. Dependendo da planilha que vocês forem utilizar, o recurso serve tranquilamente. Também o cálculo matemático que eu vou fazer aqui no final, ou melhor, vou fazer aí uma fórmula matemática, melhor dizendo para vocês. E essa fórmula matemática vai pegar as duas informações que estão aqui na coluna C e na coluna D. Coluna C, que seria aqui as informações de quantidades, e coluna D, o valor unitário, que vão estar aqui nessas linhas. Eu não vou preencher ela inteira, somente algumas linhas aqui, mas uma por uma eu vou reforçando com vocês. Primeiramente, pessoal, eu quero demonstrar para vocês que nós podemos colocar os números em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, quantos números eu precisar, de modo automático. Se for uma planilha com poucas linhas, tem aí 5 linhas, 10 linhas, dá para preencher manualmente. 1, 2, 3 e digitando aqui no teclado não tem problema. Mas eu quero mostrar para vocês que existe um modo automático. Se eu precisar preencher aí mais de 100 linhas, 500 linhas, 1000 linhas, que seja, vai demorar muito se eu ir preenchendo uma por uma e digitando aqui no meu teclado. Então, vou ensinar para vocês um modo automático, que sempre eu tenho que colocar o número em ordem crescente. Tipo assim, 1 e o 2, e mostrar isso para o Excel, ou 3 e 4, ou o 4 e o 5, não importa, tem que estar em ordem crescente. Por quê? Se eu deixar apenas um número e fazer o procedimento, ele vai criar um clone daquele número e vai preencher as linhas que estão abaixo. No nosso caso aqui, vamos querer o número em ordem crescente, que ele preencha 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, beleza? Primeiro eu preciso informar para ele aqui na coluna A, linha 4, o número 1. Vai ser o primeiro número que nós vamos informar para ele. Como eu falei para vocês, tem que ser em ordem crescente. Então, vou colocar aqui, coluna A, linha 5, o número 2. Muito bem. Feito isso, clica aqui em qualquer célula fora da sua planilha, para anular qualquer tipo de função. Depois eu pego esse cursor e levo ele aqui na linha 4 da coluna A, ou coluna A, linha 4, melhor dizendo, tá? Vai bem no meio da célula aqui, ó. Clica com o primeiro botão do mouse. E depois eu vou arrastar para a linha de baixo, linha número 5. Nesse caso aqui, ó, tá vendo que tem uma borda em volta? Ó? Temos uma borda em volta. Isso eu identifiquei, eu mostrei, na verdade, para o Excel, que eu quero os números em ordem crescente. Como eu falei para vocês, se eu selecionar somente o número 1 ou somente o número 2 e não mostrar que eu quero uma sequência, né, em ordem crescente, uma sequência de números, não vai funcionar. Ele vai criar uma réplica, ou do 1 ou do 2 para as linhas embaixo. Nesse caso aqui eu mostrei para ele, olha, eu quero colocar os números em ordem crescente. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 vão ser preenchidos automaticamente. Então vamos lá. Selecionei, depois eu vou perceber aqui, ó, essa borda, só reforçando, e eu vou ter um quadradinho verde bem aqui, ó, no canto da minha seleção, que eu selecionei aqui as minhas duas células, tá? Da linha 4 e da linha 5, que estão com o número 1 e 2. Ele já identificou que eu quero os números em ordem crescente. Então, clico com o primeiro botão do mouse em cima do quadradinho aqui, é meio chato de levar. E nós vamos ver aí um terceiro cursor,
beleza? Que ele dá a possibilidade ou da gente criar alguns clones ou colocar em ordem crescente os números. Isso vale também para a ordem alfabética. O A e o B, vão criar aí o C, o D, o E, o F em ordem crescente também, tá? Mas nesse caso estamos mexendo aqui com os números. Então, cliquei aqui em cima, deixei o botão do mouse pressionado depois que apareceu esse cursor aqui, tá, gente? Pause um vídeo, dá uma olhadinha direitinho aqui no cursor que apareceu. É esse que eu quero. Se ele aparecer esse daqui ou esse daqui, ó, tá errado, tá? Eu quero esse daqui, beleza? Aparecer nesse cursor, clique com o primeiro botão do mouse e nós vamos arrastar até a linha que vocês quiserem. Nesse caso, eu vou ir com vocês até a linha aqui, ó, 16, tá vendo? Nosso caso, como ponto de referência aqui, coluna A, linha 19, vão ter 16 números. Olha que interessante, soltei o botão, ele já preenche tudo em modo automático, ok? Vou voltar aqui para vocês só visualizarem como funciona. Cliquei em cima do quadradinho aqui com o primeiro botão do mouse depois que aparecer esse cursor e eu vou descer até a linha 19. Soltei o primeiro botão do mouse, ele preenche em modo automático. Então você que vai trabalhar aí com praticamente 100 números, 200 números, 1000 linhas, que seja, utilizem esse recurso, tá bom, gente? Isso é bem interessante. Muito bem, vou clicar aqui fora para anular qualquer tipo de comando, qualquer célula, pronto. E agora eu vou colocar os nomes, beleza? Vamos juntos então colocar os nomes. Eu vou colocar aqui só para a gente poder brincar um pouquinho alguns itens de informática, tá? Primeiro vai vir a placa-mãe. O segundo, o processador. O terceiro, eu vou colocar aqui memória RAM. O quarto, eu vou colocar aqui um SSD. E no quinto item aqui eu vou colocar fonte, que é a fonte de alimentação, tá, gente? Vou abreviar ela aqui, ó, fonte. Maravilha, depois nós vamos preencher aqui, de maneira fácil e rápido, essas informações aqui, ó, quantidade, valor unitário e valor final, ok? Então aqui, ó, vou clicar em cima aqui da célula C4, tá vendo? E vou colocar as informações que seriam os números, vai. Placa-mãe eu vou colocar 5 unidades. Processador, 15. Memória RAM, 23, perdão. SSD, vamos colocar aí uns 12. E fonte de alimentação, uns 8. Então é bem interessante. Valor unitário depende muito, eu vou colocar aqui um valor meio que quase perto ali, pode ser de uma placa-mãe básica. A gente pode ter no mercado, tá? Processador chegando próximo ali, tá? Memória também. Vamos colocar aqui o SSD padrão. E aqui fonte de alimentação. Bem quebradão mesmo esse daqui. Ok, pessoal? Então preenchemos com as informações algumas colunas já. Então viram como é fácil? Não é tão complicado. Você que tem aí uma certa dificuldade, é só ir preenchendo com calma. Essa planilha vai me servir no futuro, porque todas essas informações, quando elas forem alteradas, isso eu vou reforçar isso no final com vocês, nós vamos mudar o valor final, utilizando agora a fórmula que eu falei para vocês. O seguinte, vou precisar aqui agora criar uma fórmula para ter o valor final, que seria o seguinte. O valor que está aqui em quantidades na coluna C, vezes o valor unitário que eu tenho na coluna D. Mas antes disso, vamos colocar em moeda, que está aqui ó, a opção formato de número de contabilização, que vai ficar aí em reais, essas numerações que a gente tem aqui, porque parece um número comum. Então, como é que eu faço isso para colocar em reais, vamos dizer assim, tá? Muitas pessoas chamam isso daqui de contabilidade, modo de contabilidade também, que seja, tá?
nesse caso aqui é formato de numeração de contabilização. Você vai clicar em cima da sua célula que está com o seu número, tá? Isso daqui não é unidades, não é quantidades como a gente tem aqui, mas sim tem que colocar ali o valor real, valor na verdade. Então eu clico em cima aqui da célula A4, que está o meu primeiro valor, e eu vou clicar aqui em formato de número de contabilização. E pronto, vocês vão perceber que ele ficou em reais. Vou no de baixo, na célula de baixo, e clico novamente. E assim eu posso fazer com todos. Olha que interessante, tá? Dá para selecionar todos de uma vez e apertar também? Pode. Você pode selecionar um conjunto, ó, clicando aqui com o primeiro botão do mouse no D4, e depois que eu cliquei com o primeiro botão do mouse aqui, eu não solto, deixo ele pressionado e arrasto até a célula que eu quero. Colocar isso em contabilidade, né? Reais. Muito bem. Sabendo disso, agora vamos fazer o cálculo matemático aqui, tá, gente? É muito simples. Primeiro, todo o cálculo que vocês vão executar, no meu caso aqui eu vou utilizar o cálculo que vai ser voltado para essa planilha. Mas se você for fazer uma planilha mais elaborada, com mais recursos, vocês podem utilizar outro tipo de cálculo também. No meu caso, o que vai funcionar aqui vai ser o valor, né? Vamos colocar assim, fórmula, né? O C4, né? Que está o número 5 vezes D4, que nós vamos visualizar agora. Então, antes de começar qualquer cálculo, qualquer fórmula matemática, vamos clicar aqui, ó, no igual, porque ele identifica que você está querendo elaborar um cálculo matemático. Se você não colocar a simbologia igual, não funciona, tá, gente? Sempre regrinha, sempre coloque o valor igual quando vocês forem executar uma fórmula, criar um cálculo matemático, beleza? Nesse caso aqui, vamos lá. Primeiro, então, como eu tinha falado para vocês, vai ser o C4. Viram que ele já criou uma bordinha azul ali na célula C4, que está o 5. Aí eu vou colocar vezes, o vezes asterístico. Vocês podem procurar aí no teclado de vocês, ok? Essa estrelinha, vamos dizer assim. Beleza? Depois o D4. Então ele pegou as duas informações, tá, gente? Primeiro C4 e depois o D4. Pronto. Ele já identificou que eu quero multiplicar, né, a primeira coluna selecionada, que é o C4, vezes por D4. E aí depois eu aperto Enter. Pronto. Já saiu o nosso primeiro cálculo matemático, nossa primeira fórmula. Eu clicando com o mouse em cima aqui, ó, ele já me dá aqui na parte de cima a orientação, ó, barra de fórmulas, tá vendo? A orientação, ó lá, a fórmula que eu utilizei. Vamos fazer agora na parte de baixo. Clique com o primeiro botão do mouse aqui, certo? Estamos na linha número 5 agora. Vamos apertar igual. Aí é a mesma coluna, não é? Então é C5, só que a linha mudou porque fomos aqui para a linha número 5. Então é C5 vezes D5. Olha aí, já selecionou as duas. Uma está azul, a outra está meio que um tom meio que avermelhado, meio que rosado, beleza? Rosa. Depois que eu fiz isso, apertei o Enter. E pronto, ele já criou novamente o cálculo matemático. Olha que interessante, pessoal. Eu posso criar, cada uma célula dessa, eu posso criar um cálculo matemático. Mas vamos supor que você tenha aí mais de 100 linhas. Então fica complicado você criar esses cálculos, digitar fórmula por fórmula. Nesse caso, como eu tinha falado para vocês, esse quadradinho que a gente tem aqui no canto da célula, ele serve para criar alguns clones. E também de fórmulas matemáticas. Olha que interessante. Então eu posso criar uma fórmula, aqui um clone dessa fórmula, aqui para essa linha de baixo, para essa linha de baixo e mais para essa linha de baixo aqui. Ele vai pegar os pontos de referências e qual linha você está com o mesmo cálculo matemático. Ele só vai tirar a linha que você está acima e colocar de baixo. Vamos fazer o teste? Primeiro você fez o cálculo aqui nessa linha. Está aqui o cálculo, né? Igual C5 vezes D5. A de baixo é o C6
vezes D6, perdão. Então, vou clicar aqui onde tem já a minha fórmula. Clico em cima do quadradinho aqui com o primeiro botão do mouse, lembrando que ele vai criar um clone. Como eu falei para você, ele cria um clone também. E eu vou descer para as 3 linhas. E eu vou soltar o botão depois que eu fiz o procedimento. E olha que interessante. Ele pegou a fórmula aqui de cima, colocou, replicou aqui embaixo, só que mudando as nossas linhas. Aqui, ó, clicando, olha lá, ó, ele mudou. Mesmo cálculo, tá vendo? Ó? Mesma fórmula. C6 vezes D6. Agora vamos aqui embaixo na linha 7. Ó, igual C7 vezes D7. E na próxima linha, C8 vezes D8. Olha que interessante. Então você descendo aquelas 100 linhas que você precisa depois gerar essa fórmula, né, para gerar o cálculo matemático. Pronto, já entrou de modo automático. Então ficou bem interessante. Pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa planilha. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo que nós vamos ter, que é o vídeo número 4, vou mostrar para vocês como podemos trabalhar com... Agora entra um pouquinho mais específico. Claro que eu vou depois trabalhar com outras planilhas com vocês, mas vamos trabalhar com gráficos. Como elaborar um gráfico interessante, qual gráfico eu devo utilizar de uso legal. Se você tem dúvida, qual gráfico primeiramente eu devo utilizar, ou como trabalhar com outro tipo de gráfico mais elaborado. Tudo isso eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Mas de maneira básica e rápida, como devemos utilizar um gráfico juntamente com a nossa planilha, utilizando as informações da nossa planilha, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Valeu!